A graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Estamos aqui na casa do Senhor e é sempre um privilégio estarmos aqui adorando o nosso Deus e aprendendo mais da palavra do Senhor Jesus. Convido a igreja a abrir em Apocalipse capítulo 8. Abra em Apocalipse capítulo 8. Vamos ler os 6 primeiros versículos. Apocalipse capítulo 8, verso 1 a 6, diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o Pai nessa hora. Fale com Deus. A irmã Renata pede oração pelo seu filhinho, o Gui, que está com pneumonia, foi internado agora, uma criança. Então, ore pela vida do Guilherme, pela vida de sua mãe, de seu pai, dessa família. Coloque a tua vida também na presença do Senhor. Agradeça a Ele pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui na sua casa. Agradeça a Ele por esse dia. Você pode aproveitar e pedir perdão pelos seus pecados, para que o Senhor o lave, purifique a sua vida, sua mente, seu coração. E se você tem algo a apresentar ao Senhor, clame a Ele agora, porque o Senhor está aqui presente e Ele responde à oração dos seus filhos quando são sinceras, em nome de Jesus. Deus bendito, Deus de toda graça, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado, Deus, por estarmos aqui em culto. Obrigado, Deus, pelos cânticos, pelos louvores. E entoamos cânticos em tua exaltação, adorando ao Senhor, Pai. E agora estamos aqui com a tua palavra diante de nós e pedimos o teu auxílio no entendimento, no conhecimento aqui da tua palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, que possamos, através do teu Espírito que ilumina as nossas mentes, que possamos aprender mais da tua palavra e que esse aprendizado não fique apenas no campo do conhecimento, Deus, mas que sirva para nos fortalecer diante do Senhor, fortalecer a nossa fé, a nossa dependência do Senhor, entender, ter uma visão, ter uma cosmovisão de mundo pelas lentes da tua palavra, Deus. Que não sejamos tomados pela cultura, pelas coisas aqui dessa sociedade que cada vez mais caminha longe do Senhor, mas que esse estudo possa nos fortalecer, nos dirigir de acordo com a tua vontade e assim andarmos em obediência à tua palavra, Deus. Deus, essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Deus, quando nós adentrarmos aqui nessas palavras desse capítulo do Apocalipse, que possamos realmente ser tocados pelo teu Espírito Santo e sermos moldados pelo Senhor, porque é isso que interessa, numa vida de pureza, uma vida de santificação, na dependência do teu Espírito Santo. Cuide de cada um que aqui se encontra. Obrigado pela vida dos teus filhos que vieram aqui à tua casa.
Abençoe, Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece a luta, a dificuldade de cada um dos teus filhos e filhas. Por favor, Pai, com a tua boa mão, a tua forte mão, sustente os teus servos em nome de Jesus. Renova a alegria, Pai. Renova a alegria. Dê o escape. O Senhor sabe, Deus, o Senhor conhece. Dê o escape das lutas dos teus filhos. Lembramos também agora, Pai, do pequeno Guilherme. Oh, Deus, visita agora, Deus, esse menino e conforte o coração da mamãe. Deus, que ela compreenda que o Senhor está ali cuidando do seu filhinho, Pai. Mas como igreja nós clamamos, Pai, pela cura do pequeno Guilherme, Deus, e que seja tudo para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Continue conosco aqui, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica a tua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 8. Nós estamos aqui iniciando o 8º capítulo do Apocalipse e chegamos, dá uma olhadinha na tua Bíblia, no momento em que finalmente foi quebrado o 7º selo. Quando o Cordeiro ele quebra o 7º selo, olhe aí na tua Bíblia, nós estamos numa noite de estudo, ou no teu celular, acompanhe, veja, observe que houve um silêncio no céu durante quase meia hora. E houve um silêncio, o silêncio gera uma expectativa, parece aqui que o julgamento do Senhor, a sentença do Senhor vai começar, será manifestada sobre a terra, e é um momento ali de tensão, né? Porque há um silêncio solene por quase meia hora. Esse silêncio ele cai sobre todo o céu, está dizendo aqui o verso 1 do capítulo 8. Nesse texto que nós lemos, logo em seguida, o apóstolo João, ele vê imediatamente 7 anjos, veja na sua Bíblia, 7 anjos, no verso 2, e esses anjos estão de pé diante de Deus, e foram dadas para esse anjo. Qual foi o instrumento que foi entregue para esses anjos, meus irmãos? Trombetas, e foram 7 trombetas que irão soar. É isso. Verso 3, veio um outro anjo, e agora ele surge em pé junto ao altar, e ele surge com um incensário, está aí dizendo verso 3, um incensário de ouro, que é um utensílio de metal, né, onde é usado para queimar o incenso. Esse é o incensário, e esse outro anjo, ele aparece com esse incensário de ouro, e esse anjo ele vai queimar muito incenso, e o texto vai dar amostras para nós aqui, que representam, juntamente com esse incenso, as orações dos santos do Senhor, a oração do povo de Deus, a oração da igreja de Jesus. Aí, esse mesmo anjo, ele pega o incensário, veja aí o verso 5, ele pega esse incensário, ele enche esse incensário do fogo do altar e o atira à terra, atirou à terra. Veja que coisa, meu Deus do céu, hein? Ele atira à terra. Obviamente que isso é toda uma linguagem simbólica, mas quando ele atira esse incensário à terra, o que houve aqui no finalzinho do verso 5? Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. É isso. Esse é o texto que nós lemos. Vamos tentar recordar, vamos lembrar. O capítulo 7 foi um espaço de tempo. O capítulo 7 foi um interlúdio para os 7 selos, porque nós chegamos no capítulo 6. Olha lá, irmãos, estamos aprendendo aí. Então, nós vimos no capítulo 6 selos que foram quebrados para abrir o livro. E aí nós entramos no capítulo 7 achando que esse 7º selo ele iria ser quebrado, mas aí teve uma pausa, teve um gap aí, teve esse interlúdio, que nós já vimos ali no capítulo, na semana passada, também na semana retrasada, e o capítulo 7, na verdade, interrompeu aquela sequência dos 7 selos, que a gente estava vendo uma sequência, selo 1, selo 2, selo 3, então, chegou no 6º, parou no 6º, e nós não tivemos
a quebra ali do sétimo selo. Os primeiros 6 selos, abertos no capítulo 6, representaram, e nós falamos sobre isso, claro que, a grosso modo, mostraram o tempo da igreja aqui na face da terra, e, na verdade, a gente tem sempre que olhar para a ótica do autor. Nós estamos aqui concentrados no século XX, o autor ele está lá no século I, e é uma igreja atribulada, é uma igreja que sofre. Então, quando nós estudamos e vimos ali os 6 primeiros selos, mostraram ali justamente a época do desenvolvimento do evangelho, onde o evangelho é pregado, né, onde a palavra de Deus é pregada e é ensinada, e sempre vai sofrendo afrontas, e vem até a gente, até o século XXI, onde nós estamos inseridos. Foi isso que nós vimos ali naqueles 6 primeiros selos, todas as dificuldades que a igreja enfrentou, e nós chegamos no finalzinho do 6º selo com a nítida impressão da igreja arrebatada, né? A igreja na presença do Senhor e, sobretudo, o mundo passando por severa tribulação, onde Deus ele manifesta o seu juízo, ele manifesta o seu julgamento. Tanto é, eu peguei aqui no finalzinho ali do capítulo 6, vou pedir para projetar para nós, acompanhe, olha o que diz, nós já passamos pelo capítulo 6, que foi o último selo. E por que eu estou retornando isso? Porque nós estamos agora no capítulo 8, abrindo o 7º selo. Então, é importante, só para que os irmãos entendam, que a gente veja o que aconteceu no último selo. Lá no último selo, no 6º selo, foi dito isso ali no finalzinho, verso 14. O céu recolheu-se com um pergaminho, quando se enrola, então todos os montes, as ilhas foram movidos do seu lugar. Olha que coisa. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos, todo escravo e todo livre, os homens todos, se esconderam em cavernas, nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e os rochedos, caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então, é assim que termina ali o 6º selo, porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir. Quer dizer, o fim anunciado. Foi assim que nós terminamos o 6º selo, é assim que nós terminamos o capítulo de número 6. Aí nós entramos no capítulo 7, e no capítulo 7, sim, finalmente, nós temos ali uma visão, um vislumbre, que é aquilo que nos conforta. Falamos semana passada que a gente tem que dar muito glória a Deus e aleluia, porque nós vimos ali no capítulo 7 o destino da igreja, o destino dos salvos, homens e mulheres que entregaram suas vidas a Jesus e que viveram uma vida de santidade, de santificação. Nós vimos no capítulo 7. Essa é a pausa, esse é o interlúdio. Nós estamos lá no capítulo 6, parou, não quebrou-se o 7º selo, porque João ele tem uma visão da igreja que está na presença de Deus e estará ali para todo sempre. Veja que o capítulo 7, que falamos a semana passada, ele termina dizendo que os santos do Senhor, olha lá, eu e você, todos nós, os santos do Senhor jamais terão fome. O que mais está dizendo aí, gente? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Glória a Deus. É isso. Então, nós chegamos ali, no finalzinho ali do capítulo 7, a igreja no céu, né? Quem são esses com as vestes brancas? A igreja no céu. É a igreja que vem das tribulações aqui desse mundo. Muito bem, meus irmãos. E agora, aqui no capítulo 8, que nós entramos aqui, nós temos finalmente a abertura do 7º selo. E talvez você já tenha lido na tua casa, ou você não leu, mas assim como eu,
quando nós lemos o capítulo 8, que é a abertura do 7º selo, a gente lê na expectativa do que vai acontecer, porque o 7º selo vai ser quebrado e é necessário que o 7º selo seja quebrado para a abertura do livro, do rolo, né? Porque os selos, o objetivo da quebra dos selos é para que seja aberto o livro. Quem é digno de abrir o livro? Ninguém era digno de abrir o livro, somente o Cordeiro. Então ele vai quebrando os selos. Então nós chegamos aqui no capítulo 8 e a gente tem a abertura do 7º selo, que vai disparar, conforme nós vamos ler, e já lemos, inclusive, aqui no verso de número 2, está com a tua Bíblia aí? O que vai acontecer? Esse 8º selo vai disparar o toque de 7 trombetas. São 7 trombetas que irão soar com as suas consequências pesadas sobre a terra. Então, meus irmãos, nós temos aqui nesse trecho, nessa parte, nessa perícope aqui do texto do Apocalipse, aqui no capítulo 8, veja que impressionante nos é apresentado, acompanha aqui o nosso raciocínio, 7 anjos e as suas 7 trombetas. Mais uma vez, nós temos aqui sessões de 7. Sim ou não? Então, acompanha para quem está vindo comigo desde a introdução. Se você perdeu, está todinho no YouTube e nós já estamos falando disso desde lá da introdução. Hoje, se não me falha a memória, é o nosso 24º encontro. Então, lá atrás, nós já falamos das sessões de 7. Apresentamos até um quadro aqui que foi projetado. Então, nós já vimos as 7 igrejas, os 7 candelabros, que são os 7 candeeiros. Vimos agora os 7 selos, ou seja, o número 7 vai sempre apontando para a perfeição, né? E João ele usa dessa linguagem, ele usa desse instrumento, e agora o João ele nos conduz a 7 anjos e a 7 trombetas. Vamos dar uma pausa aqui, deixa eu fazer um comentário aqui com os irmãos, que eu acho que é importante nós falarmos aqui, algo que a gente tem sempre reforçado, meu irmão e minha irmã, nós temos que lembrar que nós não estamos trabalhando com uma linha cronológica, ok? Quanto a isso? Sim, nós não estamos trabalhando numa sucessão cronológica. Por quê? Porque não há, na verdade, todo aquele irmão, aquela irmã que se envereda pelo caminho de entender o Apocalipse numa sucessão cronológica, um caminho cronológico, vai se perder, porque, a rigor, as pontas não fecham. Não fecham. Entendeu? Pegue o Apocalipse, começa a fazer, se você realmente for fazer um bom estudo, uma pesquisa profunda, você vai ver que a história não fecha, as pontas não vão fechar, porque não há coerência. Então, você pega muitos estudiosos batistas, que pegaram suas vidas e dedicaram suas vidas ao estudo da teologia, principalmente ao estudo escatológico. Por exemplo, Wayne Grudem, né, um pastor batista ainda vivo e dedica sua vida a todo esse estudo sobre o Apocalipse, o Millard Erickson, o próprio Russell Shedd, o nosso querido Russell Shedd. Você tem, por exemplo, teólogos hoje que são considerados aí os principais teólogos do final do século XX, o século XXI. Você vai encontrar o N.T. Wright, o James Dunn. São teólogos que são respeitados hoje na academia. O nosso brasileiro, inclusive, o pastor Luiz Saião, que é batista. Então, quando você olha para esses irmãos, esses estudiosos, eles trabalham de uma forma, observe isso, uma forma coerente, uma forma saudável, de que realmente o livro ele acaba tendo 7 sessões paralelas e sempre numa progressão, numa revelação progressiva. Por quê?
Você encontra o Apocalipse, 7 partes dele, repetindo a mesma história. Contudo, nós vamos sempre encontrar uma nova perspectiva, um novo ângulo, uma forma de enxergar melhor. Sempre você vai ter nuances, outras informações que irão enriquecer o nosso entendimento sempre. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. É óbvio, meus irmãos, e eu estou falando isso porque é importante que nós tenhamos essa compreensão. Não há uma linha contínua, não há. Esses dias uma irmã falou assim, pastor, tal, semana passada nós estávamos falando sobre a apostasia, né? Guarda aquilo que você tem. A irmã falou, mas pastor, então, será que a gente pode perder a salvação? Eu falei, jamais você pode perder a sua salvação. Entendeu? Jamais você pode perder a salvação. Pelo simples fato, acho que um domingo, 2 domingos atrás, nós falamos. Por quê? Porque quem nasceu de novo, ué. Nasceu de novo. É novo nascimento. Não tem como desnascer. Se tornou filho, o que acontece, gente? É filho. Entendeu? Ah, não, mas eu conheço não sei o quê. Então, mas aí, a pergunta que nós temos que fazer é, nasceu de novo? Foi da igreja, isso é outra coisa. Ninguém está falando de igreja. Nasceu de novo? Foi realmente transformado, enxertado na videira verdadeira, né? Se tornou filho de Deus. Uma vez filho, é filho. E por que eu estou falando isso? Por causa da apostasia que eu comentei semana passada. Então, o irmão falou, mas será que perde? Eu falei, não, o servo de Deus não tem nem medo disso. Não tem nem medo disso. Agora, sim, você vai entrar na história, você vai encontrar muitos irmãos que se apostataram da fé. Sobretudo, diante do perigo. Sobretudo, de não perder a vida aqui. Lembra que nós falamos semana passada, Jesus falando, aquele que quiser guardar a sua vida, ganhar a sua vida, irá perdê-la. É nessa pressão, nessa tensão desse mundo. Então, é muito importante que nós tenhamos algumas estruturas muito bem claras na nossa mente para nós compreendermos o Apocalipse. Então, voltando, quando nós falamos dessa questão da ordem cronológica, à medida que a gente vai avançando para o fim, nós podemos entender que o Apocalipse ele é contado, ele é recontado de diversos ângulos, de diferentes formas, mas as cenas que nós vamos encontrando, que nós vamos lendo e vamos vendo, cada vez vão ficando mais claras, porque a gente vai recebendo novas cenas inéditas, imagens inéditas, ângulos diferentes, mas, na verdade, está sempre tratando do mesmo assunto. Qual é o assunto? O domínio do Rei dos Reis. A vitória do Senhor sobre toda a malignidade, sobre o poder demoníaco. Peguei aqui um exemplo. Olha só. Quando você olha as 7 trombetas, que nós vamos entrar nelas, as 7 trombetas está falando de um juízo, mas a gente vai perceber que faltam elementos quando a gente entrar. Não é de um juízo completo de Deus. Faltam informações. E aí, quando nós irmos mais além, quando a gente entrar mais ainda no livro, por exemplo, quando nós chegarmos lá no capítulo 16, nós vamos dar de cara, sabe com o quê? Com as 7 taças. Olha que coisa interessante. São 7 selos, daí agora nós vamos entrar nas 7 trombetas, aí nós vamos entrar nas 7 taças que serão derramados os flagelos. Isso está lá no capítulo 16. Ali a gente já tem uma percepção de que não é um juízo parcial, mas é um juízo total, ou seja, são informações que vão sendo agregadas, que vão sendo passadas, transmitidas para o nosso coração, para que a gente tenha uma compreensão melhor. Então, assim, meus irmãos, você pode olhar e falar, pastor, parece que é um pouco confuso. E quem falou que não é? É um pouco confuso mesmo. Entendeu? E não é fácil. Por quê? Porque se trata de visões com abordagens simbólicas.
muito simbolismo e acaba sendo muito complexo. Realmente por isso que o nosso convite é que você que quer conhecer mais a palavra de Deus, você pare realmente na Bíblia Sagrada e estude, aprenda e conheça cada vez mais. Eu estava dando aqui, eu falei do exemplo das 7 trombetas e das 7 taças. Quer ver? Por exemplo, os selos que nós lemos falaram, nós vimos sobre catástrofes que serão manifestadas sobre a terra, identificando com a vinda do Senhor. Então, quando nós estudamos os selos, nós vimos essas catástrofes conectadas aos selos que nós estudamos. Aí, meus irmãos, de maneira semelhante, quando nós entrarmos aqui nas trombetas, nós também veremos que será anunciado o fim. Vou repetir. Nós estudamos os selos nós lemos agora mesmo, ali, né, no finalzinho do capítulo 6, toda a tragédia, catástrofe mundial, os homens querendo fugir, tal, aquela coisa toda. Beleza. Nós vamos entrar nas trombetas, presta atenção nisso. Novamente, o fim sendo revelado. Aí nós vamos chegar mais lá na frente, no capítulo 16, nós vamos ler sobre as taças. Novamente, o fim sendo revelado. O anúncio do fim dessa era com uma nova era. Veja, não são vários fins. Porque nós comentamos na nossa introdução, a impressão, se você olha cronologicamente, você tem a impressão que você tem vários fins acontecendo no Apocalipse. Não. Na verdade, é isso, sendo contado e recontado e novamente para que a gente compreenda. Olha só, Apocalipse capítulo 11, verso 15. Olha lá, nas trombetas, diz assim, olha. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Por que eu coloquei esse texto? Se você olhar com cuidado, vai parecer que nós estamos recapitulando aquilo que nós já aprendemos, que nós já encontramos, né, em outras palavras, mas que João já trouxe para nós, ali quando ele tratava sobre os selos, no capítulo 6, você vai encontrar muitas semelhanças entre as quebras dos selos e as trombetas que são tocadas, que são soadas. Então isso é muito importante, cada vez que soa, né, a trombeta, você encontra pontos semelhantes com as quebras do selo. Então, meus irmãos, veja, o problema da cronologia, e não são poucos irmãos que entendem o Apocalipse de forma cronológica, mas o problema da cronologia é que é o seguinte: após quebrar, nesse caso aqui, o 7º selo, a gente fica com a impressão, né, vai quebrar lá o 7º selo, nós lemos agora no capítulo 8, né, no comecinho, a gente fica com a impressão, quebrou ali o 7º selo, parece que nós vamos agora ser conduzidos para uma outra fase. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É o seguinte, foi lido, nós estudamos, quebrou o 1º, o 2º, cada selo que ia sendo quebrado, nós íamos conhecendo a revelação da palavra de Deus e a manifestação do Senhor ia sendo designada sobre a terra, né? As pragas, a sentença de Deus. Então você está vindo nessa sequência. Cada selo que é quebrado, há uma manifestação do flagelo do Senhor sobre a terra. Estão comigo, sim ou não? Entenderam, irmãos? Então você está nessa sequência. 1º, 2º, tal. Quando você chega no 7º selo, ok, quebrou-se o 7º selo. A visão cronológica, a impressão que a gente tem é que nós vamos ser conduzidos para uma nova fase. A gente vai agora, por exemplo, como nós falamos, vai ser aberto o livro, o rolo. E o que vai acontecer? Vai acontecer agora um novo ambiente, um novo cenário. Só que não é isso que acontece. Não é isso.
Eu disse agora há pouco que quem olha para o Apocalipse de forma cronológica, as pontas não fecham, a coisa parece que não dá certo. Porque é justamente isso. Se você tiver ter essa percepção apurada e entender que você está quebrando os selos, você chega no 7º selo e a gente fica com aquela expectativa: o que vai acontecer agora? Vamos ver. Mas não é nada disso que acontece. Os selos que nós lemos vão revelando, desde o primeiro selo, o início das dores. E nós fomos falando sobre isso. Acompanhe aqui que nós estamos pensando. Daí nós entramos na grande tribulação. E a gente chega no último selo, acabamos de ler, né, com o juízo final, né, o fim de todas as coisas, os homens tirando as suas vidas. Entramos no capítulo 7, a igreja já diante do Senhor. Então, é isso que acontece. Nós estudamos ali no capítulo 6 e também no capítulo 7. Aí você é quebrado o 7º selo, você fala: o que vai acontecer? Um silêncio. Um silêncio. Nós vamos ser conduzidos para as trombetas. As trombetas vão soar. E aí a gente vai perceber que as trombetas não nos conduziu para uma nova fase. Não há uma nova fase. Não há um novo cenário. Na verdade, as trombetas vão nos revelar tudo aquilo, de certa maneira, que nós já vimos nos selos, claro, com uma nova perspectiva, com uma nova visão, com detalhes progressivos, mas as trombetas relatam o mesmo período. Quer ver outra coisa interessante? Olha que coisa interessante. Nós tivemos uma pausa, vamos ver se vocês estão atentos. Nós tivemos uma pausa entre quais selos? Os irmãos lembram? Entre o 6º e o 7º, certo? Parou no 6º, não quebrou o 7º. Tivemos uma pausa. Nós também teremos uma pausa entre a 6ª e a 7ª trombeta. Olha isso, não é demais isso? Cara, para pensar. De novo, nós tivemos uma pausa entre o 6º e o 7º selo. Quando nós chegarmos lá na 6ª trombeta, a gente vai dar de cara de novo com esse interlúdio, com esse gap, com essa pausa. Vai pausar novamente. Deixa eu trazer aqui uma frase aqui do Dr. George Led. O George Led, que é um especialista no Apocalipse. Olha o que ele comenta, que nós garimpamos aqui para os irmãos. Isso aqui é muito legal. Olha só o que ele traz aqui de uma lógica coerente, que ele afirma assim, ele fala: os 6 selos relatam as forças que trazem o fim, enquanto que as 6 trombetas, ele para no 6, né? Porque são 7, na verdade. As 6 trombetas relatam o início dos acontecimentos do fim em si. Repare a ênfase que eu dei nas letras maiúsculas aí. Pesquise aí na sua Bíblia que nem o 7º selo, não há uma sentença sobre a terra. Nós acabamos de ler o 7º selo, quando foi quebrado, capítulo 8, verso 1, houve um silêncio. Não há manifestação de um flagelo. E quando nós fomos ler e aprender sobre a 7ª trombeta, também não vai ter nenhuma maldição, nenhuma praga, nenhum flagelo, nenhuma sentença, nenhum juízo, como nos outros selos, nos outros 6 selos, como nas outras 7 trombetas. Então, o Dr. George Led, ele está falando o seguinte, fala, olha, na verdade são aspectos diferentes. Ele está dizendo o seguinte, os 6 selos, a ênfase está na força, trazendo o fim de todas as coisas. Já as trombetas relatam como que vai ser esse acontecimento, como que as coisas vão acontecer. Então, ele está tratando aqui, o Dr. George Led, que, na verdade, tanto o selo quanto as trombetas está revelando para nós o mesmo período da história, com ênfases distintas. O mesmo período, com uma ótica diferente. Os selos enfatizam as forças como serão
atuadas aqui nesse mundo, serão manifestadas aqui nesse mundo. Já as trombetas, o início dessa atuação. Eu acho isso muito importante e muito legal esse destaque para que a gente possa ter um conhecimento mais apurado aqui da palavra de Deus. Muito legal isso. Vamos lá, então, olha lá, vamos ver então esses seis versículos, olhar aqui mais de perto. Olha, verso 1, dá uma olhadinha na sua Bíblia, houve então esse silêncio na abertura do 7º selo, conforme eu falei, há um suspense, que é um silêncio de quase meia hora, né? Então, há um tremor ali nos céus, nos exércitos celestiais, vendo que o julgamento de Deus vai desabar sobre a terra. É isso que está acontecendo, vai ser manifestado, vai cair sobre a terra. Esse julgamento de Deus. Então, há um silêncio. Fica tudo em silêncio. Esse silêncio aqui do 7º selo, conforme nós falamos, para você que está acompanhando aqui nosso raciocínio, acaba sendo surpreendente por causa justamente disso que eu falei. Esperava-se que viesse um castigo final, conforme os outros selos, mas não, acaba sendo surpreendente. Há um silêncio, não acontece nada, um silêncio apenas. Parece que é justamente isso, é um assombro diante de tudo que está por vir. Um assombro diante de tudo que está para acontecer. Deus no controle de todas as coisas. Essa é a expectativa. Quando nós lemos aqui esse silêncio, a nossa mente já é arremetida para Abacuque, por exemplo, capítulo 2, verso 20, que diz que diante do Senhor tem que se calar toda a terra. Cale-se diante de toda a terra. Quietos. Verso 2, vamos lá, meus irmãos, olha o verso 2. Então vi os 7 anjos, acompanhe na tua Bíblia aí. Os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. É mais um choque. Por que é mais um choque? Acompanhe comigo a nossa linha aqui de análise. Porque a gente fica chocado, porque nós ficamos esperando, nós ficamos aguardando ouvir a abertura do rolo. Alguém abre para mim aí, Apocalipse capítulo 5, verso 9. Quem tiver aquela voz de radialista, dá uma lida para nós aí, bem no templo, bem alto, por favor. Apocalipse 5, verso 9. Olha lá, meus irmãos. Capítulo 5 tem uma tensão, né, que o João, ele chorava. Os irmãos lembram disso? Porque ninguém era digno do quê? De abrir o livro. Não tinha quem abrisse o livro. E aí foi informado para ele, não, sim, o cordeiro ele é digno, e ele pega o livro. Se você olhar o verso 7, ele pega o livro com a mão direita, ele está sentado no trono, ele pega o livro. E aí, esse verso que foi lido aqui, no verso 9, ele é digno de pegar o livro e quebrar o quê? Os selos. São esses selos. Nós estamos aqui no capítulo 8. Então, no capítulo 5, estava falando desses selos que têm que ser quebrados para que o livro seja aberto. Então, nós chegamos aqui no capítulo 8, e aí, por isso que eu falei que a gente leva mais um choque. Por quê? Porque você chega no capítulo 8, eu comentei isso agora há pouco, né? Você fica na expectativa que quebrou o 7º selo, e vamos chegar agora ao que mesmo, gente? O conteúdo de quê? Do livro, do rolo. Vamos saber. Só que aí é o seguinte, meus irmãos, nós ficamos esperando esse livro, a abertura do livro, do rolo, da revelação, né? Porque é justamente para abrir o livro. Só que é o seguinte, nada disso acontece.
Nós não temos nada disso. Simplesmente, a figura do rolo desaparece. Nós não temos. Não é mais citado aqui, nesse ambiente, nessa cena, a presença do livro que João estava chorando para que fosse aberto e fosse conhecido. Então, e aí? Aí é o seguinte, nós temos de novo falar, irmãos, nós temos que entender o seguinte, o João está tendo uma visão, né? Então, ele ouve, ele vê, e o teor de tudo que ele vê, ele coloca no papel, ele escreve com a sua tinta. Há uma dúvida se é ele ou um amanuense que faz, um escriba, ele dita, mas o processo é mecânico, é humano. E ele coloca aquilo que ele viu, e da forma que ele entende, a sua compreensão. Então, nós nunca podemos perder de vista isso. Ele tem ali a visão, ele está enxergando e ele escreve tudo, mas o teor do Apocalipse, o gênero apocalíptico, é assim mesmo. É assim mesmo. Essa é a grande dificuldade de muitos irmãos que querem olhar o Apocalipse de forma totalmente literal, sequencial. Vai dar problema, porque aqui é mais uma dificuldade que quem olha no lado vai ter. Me explica então, cadê o rolo? Cadê o livro? O livro simplesmente ele desaparece. Agora, é óbvio, meus irmãos, que nós podemos entender, podemos presumir que o livro está aí, entendeu? Que o livro, sim, ele está presente, mesmo sem a citação literal do livro, mesmo que nós não tenhamos a citação literal do rolo, mas tudo o que segue aqui é aquilo que está no livro do Senhor e que foi revelado para nós lá no capítulo de número 5. Tá bom, gente? Então, meus irmãos, nós estamos aqui no verso de número 2. Veja, acompanha comigo aí, tá? A gente está estudando junto aqui, ó. Aí nós vamos ver, aqui no verso 2, que nós recebemos a revelação que existem a trombeta. E a gente vai perceber, e nós vamos estudar, que cada trombeta vai significar a ira do Senhor que é manifestada sobre a terra, sobre uma sociedade, sobre uma civilização que decidiu viver sem Cristo. É isso que vai acontecer, sobre uma sociedade, uma civilização, sobre pessoas, sobre homens e mulheres que viraram as costas para o Senhor, e é isso que vai acontecer. No Apocalipse 16, 2, você pode dar uma olhada na tua Bíblia aí, está falando lá, homens portadores da marca da besta. Olha que coisa. Homens portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem, ou seja, em vez de adorar ao Messias de Deus, ao leão, ao Cordeiro do Senhor, adoraram a besta, adoraram o anticristo, tem a marca deles. Então veja, meus irmãos, todo ser humano que se declarar a favor desse movimento, desse sistema anticristão, é justamente disso que o Apocalipse está tratando. E não tem como fugir, porque todo ser humano ele vai ter que se declarar. Todo ser humano vai ter que se declarar ou a favor de Cristo ou a favor do anticristo. Entendeu? Não tem como. Hoje fica meio camuflado, né? O nosso tempo é camuflado. Essa luta, ela está meio que também implícita na pregação, nos cultos, nos evangelismos, quando é feito o apelo. Não estou falando apelo de vir para frente, mas olha, conserta a sua vida, entrega o seu coração a Cristo, busque uma vida de santidade. Então, essa proposta está sendo colocada para nós. Só que dá para encobrir por enquanto. Né? A pessoa ela faz de conta
que acredita, mas não acredita, faz de conta que é cristão, mas não é cristão, e tem o pé, conforme dizem, o pé em duas canoas, está aqui, está lá. A coisa tá meio, não está explícita, está implícita, né? Hoje ainda dá, mas segundo o que nós aprendemos, que nós lemos aqui no Apocalipse, vai chegar um momento em que essa batalha espiritual, essa batalha pelas almas, aqueles que são do Senhor ou não são do Senhor, isso vai ficar de uma forma muito clara e evidente, porque não vai ter mais meio termo. Não vai ter mais meio termo. A coisa vai ficar clara, escancarada, né? Lealdade a Jesus ou hostilidade a Jesus. É o que está dizendo aqui, ó, no verso capítulo 16. Homens portadores da marca da besta. Veja, não é uma marca física. É o comportamento, é a atitude. São as suas escolhas, as suas decisões. Entendeu? É assim. Então, esses homens que têm a marca da besta, que adoram a imagem, né, de tudo que não é de Deus. Então, esses aí estão fora, né? Cairá sobre eles a punição divina para todo sempre. Tudo bem até aqui, gente? Então, estamos qual o versículo mesmo? Verso 2. Deixa eu colocar aqui, olha, no 7:2, não 8:2. Põe para mim o 7:2. Põe para mim, vai. Olha o 7:2 aí, ó. Eu vou ler aqui, olha. Acompanhe aqui comigo. Aqui. Olha só o que está escrito no 7:2. Nós já passamos pelo 7:2, tá? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte. A quem mesmo, irmãos? Está lá em letra garrafal. Está lá, ó. Aos 4 anjos. Gritou. O outro anjo. Um quinto anjo gritou aos 4 anjos. Aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra. Porque lembra, esses 4 anjos eles estão em cada um canto da terra e está lá, segurando lá os 4 ventos para danificar a terra, o mar e as árvores, não é isso que nós lemos? Então, está lá. Então, nós temos esse relato aqui no capítulo 7, no verso 2. São 4 anjos. Agora, põe para mim o verso 2 do 8. Vamos fazer a distinção. Olha lá. Capítulo 8, verso 2, que nós lemos hoje. Aí está dizendo assim: vi os 7 anjos que estão de pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Quantos anjos são, meus irmãos? São 7 anjos. Você faz a mesma pergunta que eu faço ou não? A mesma pergunta. Lá no capítulo 7, tinham quantos anjos? 4 anjos, né? Um que levantou para alertar. 4 anjos. O quinto anjo, nós já passamos por isso, vou só passar aqui dar uma passada aqui, uma recordada. O quinto anjo falou: pare, não é para atacar, não é para danificar, está escrito lá, a terra, o mar e as árvores. Então, os 4 estão na expectativa. Olha lá, no capítulo 7, os 4 estão na expectativa de danificar cada um nos 4 cantos. O quinto fala: não faça isso agora, não, enquanto não sejam selados os santos do Senhor. Tudo bem? Aí nós chegamos aqui no capítulo 8 e eu dei uma boa folhada, convido você a folhear. Sumiram os 4 anjos. Não está. Eles não têm mais. O que surge para nós agora são os 7 anjos com as 7 trombetas. 7 anjos, 7 trombetas. O que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer, novamente, eu quero desconstruir da nossa mente, e principalmente quem é crente velho aí, né, já está um bom tempo na caminhada, tenta enxergar tudo de uma linha. Não dá. Ah, não, mas é tudo sequencial. Não é. Não tem lógica. Se você vai olhar por esse ângulo,
o irmão, a irmã vai ter muita dificuldade. Está aqui mais uma demonstração de que você perde essa lógica, porque é uma visão. Ah, pastor, tem problema? Não tem problema, é uma visão. É uma linguagem altamente simbólica que o apóstolo João trata. E para quem acompanhou desde a introdução, nós já vimos que o gênero apocalíptico é assim mesmo, e você tem vários textos apocalípticos em Israel, depois do segundo templo, 200 anos antes de Cristo, 100 anos de Cristo, no primeiro século da nossa era, e é sempre assim, porque esse gênero apocalíptico trata de visões. Então, não tente enxergar isso de uma forma cronológica, tá bom, meus irmãos? Então, olha só, mas o que nos chama a atenção? Isso me chama a atenção. Porque o capítulo 8 são 7 anjos segurando o que mesmo, queridos? 7 trombetas. Isso nos leva, nos conecta a um acontecimento lá do Antigo Testamento. Sabe qual? Esse é o que nós lembramos aqui, inclusive na minha Bíblia tem até uma referencinha aqui embaixo, a Josué, quando derruba lá as muralhas de Jericó. Exatamente. Tudo conectado. Porque olha lá, ó, lá nós temos quantos sacerdotes? 7. Cada um vão levar a sua trombeta, porque são 7 trombetas, então. Não está falando, mas você tem 7 trombetas. No 7º dia, Deus manda, marchem todos. Quantas vezes? 7. E os sacerdotes toquem as trombetas. Então lá, você tem esse número 7 novamente. Agora é lá no Antigo Testamento. Então, você tem essa referência. Deus gosta do 7, gente. Está claro. O mundo foi feito quantas vezes? Quantas vezes não? Quantos dias? 7 vezes. Aponta para a perfeição. Então nós temos lá 7 sacerdotes, 7 dias, 7 votos, 7 tocadas, porque Israel era instruído a tocar a trombeta cada vez que circulasse ali em volta de Jericó. Então isso aqui é muito significativo para nós, e assim também como as 7 trombetas lá em Jericó anunciavam a derrocada daquela cidade pecaminosa. Quando nós entrarmos aqui nas 7 trombetas do Apocalipse, a gente vai perceber também que é um prenúncio da queda da Babilônia, que é o termo que João usa, da grande Babilônia. Entendeu? Então, uma coisa caminha ali paralela à outra. Então, meus queridos, aqui no capítulo 8, pensa comigo, concorda comigo aqui, meus irmãos, que seria a ocasião aqui, conforme nós falamos, aqueles 4 anjos, do capítulo 7 aparecerem, mas eles não aparecem. O que nós temos aqui, portanto, aqui no verso 2, são os 7 anjos que estão de pé diante do Senhor, recebem 7 trombetas. Então é isso, nós estamos lidando com uma linguagem altamente simbólica, muito acima do nosso racional humano, tá bom? O verso 3, olha lá, o verso 3 agora. Veio outro anjo e ele ficou em pé junto ao altar com incensário de ouro, foi dado incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Agora, antes de soarem as trombetas, assim como no capítulo 7 aparece agora um outro anjo, só que esse outro anjo ele tem um incensário de ouro, está dizendo o texto aqui, e ele recebe muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Essa informação acaba sendo uma informação difícil também. Concorda comigo? Porque você está num cenário ali de trombetas, mas para um pouquinho para falar que surge um outro anjo, ele tem um incensário de ouro, e nesse incensário ali ele recebe o fogo do altar, que é isso que está dizendo, e ele vai depois jogar esse incensário sobre a terra. Agora, o que nos chama a atenção aqui, querida igreja, é que nós temos aqui, nesse verso 3, mais uma evidência que está tratando do povo de Deus. É o povo de Deus, porque se os irmãos observarem, põe para mim o próximo slide, o texto está dizendo assim, olha, as orações de
todos os santos. Repare no detalhe. É de todos os santos. Está falando do destino da igreja, dos servos do Senhor. E nós vemos aqui, meus irmãos, como as orações são importantes, viu, Isabel? Como a nossa oração, irmão Enivaldo. Vocês foram orar lá no Mineirão, não foram lá? Então, como a nossa oração é importante e Deus valoriza a nossa oração, tem muita importância diante de Deus. Inclusive, no Apocalipse 6:9, aquelas almas que clamavam debaixo do altar, está aí, ó, né? Estavam lá clamando debaixo do altar. A igreja de Jesus, ouça isso, meu irmão, minha irmã, é um retrato vívido de um povo que ora. Se você é crente e você não ora, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa muito errada. Porque talvez você aprendeu a ser crente para vir na igreja. Isso é uma parte, né? É tão importante quanto é você ter uma vida de oração. E você falar com Deus, a igreja é assim. E nós precisamos orar. Olha que detalhe, conforme nós estamos aqui nesse cenário, para que a justiça de Deus seja manifestada na face da terra. Nesse mundo imoral. O crente, olhando aqui para esse cenário, se tem uma coisa que nós podemos aprender mais do que tudo, para a nossa prática, a vida prática, é a vida de oração. E oração não é orar pelos seus bens, pelos seus temores, pelas as suas lutas. Orar alinhado com a visão de Deus. Porque é isso aqui que nós vemos aqui, pela justiça, pelo julgamento de Deus. Por exemplo, segunda-feira nós vamos ter a muralha de oração. A igreja toda está convocada a orar. Mas, olhando aqui para o que nós estamos aprendendo, perceba, não ore apenas, né, no viés pietista, só de pedir, humanista seu. Tente olhar por uma visão, por uma lente espiritual, como participante, como indivíduo, como cidadão do reino de Deus. Se você observar, meu irmão, no verso de número 4, olha aqui, está dizendo, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Quer dizer, o verso 4 é a confirmação do verso 3. Inclusive, talvez até por isso que o céu está em silêncio, no verso 1. Ouvir a oração dos santos, que está chegando diante do trono de Deus. Agora, quanto a nós, muitas vezes nós ficamos, infelizmente, quer dizer, há dois grupos que nós precisamos rejeitar. Entendeu? Rejeitar, eu quero dizer, você com você mesmo. É o crente que não ora. O crente que não ora não tem. Está fora. Não tem relacionamento com Deus. Tem que orar. Você tem que orar. E é contra a tua carne mesmo. É você renunciar, entendeu? Você, sua preguiça, tem que parar, você tem que orar. Tem que ter momento com Deus. Então, esse é um grupo que não pode. E um segundo grupo é justamente isso que eu falei. Muitas vezes nós somos omissos no aspecto da intercessão. Nós oramos para nós mesmos. É aquela oração individual. E é claro, eu sei, todos nós temos problemas. A gente se achega diante do trono de Deus e fala, Senhor, tem misericórdia da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da situação, da minha saúde. Eu sei. Mas tem um momento da oração que você tem que se alinhar ao Deus de toda glória, ao trono do Senhor e clamar pela justiça de Deus na face da terra. Precisamos clamar pela justiça do Senhor. Precisamos nos unir a Deus no estabelecimento da ordem moral desse mundo. Que é assim que Deus vê. E é isso que nós aprendemos aqui, porque quando nós vemos a oração dos santos, os irmãos estão imaginando o quê? Que os santos ali estão orando por eles. Estão orando para uma casa nova, para comprar uma carruagem 0 bala na concessionária.
É óbvio que não. Esses santos que estão clamando diante do Senhor, o cenário aqui é de tribulação. É de tribulação. E isso nos conduz, nos faz presumir de uma forma muito clara aqui, que é a igreja, os santos do Senhor, que estão clamando pela justiça de Deus. Aliás, o verso 10 do capítulo 6 já diz para nós. Está falando lá, olha, clamaram com voz forte, dizendo, o que eles clamavam? Vamos ler junto, para a gente estar acabando aqui já hoje. O que eles clamavam, gente? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas? Esse é o cenário. É por isso que esses irmãos aqui estão clamando ao Senhor, pela manifestação da justiça de Deus, pela ordem do Senhor, pelo amor de Deus, pela graça do Senhor contra os poderes demoníacos que oprimem os santos, que oprimem a igreja. Então nós temos que nos alinhar ao Senhor. Quem está no altar, quem se ajoelha, simbolicamente ele está no altar de Deus. E quando você está no altar de Deus, você deve orar de acordo com a vontade daquele que está no trono. Altar e trono caminham juntos. Altar e trono. O servo ora ao Senhor de acordo com a vontade do seu Senhor. Então, muito mais do que essa oração pietista, ore para que Deus estabeleça a justiça dele na face da terra. Amém, gente? O verso 5, o anjo pega o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra, houve trovões, relâmpagos, terremotos. Meus irmãos, aqui, esse versículo mostra, né, o julgamento de Deus que vai atingir a terra, né? Inclusive, o verso 5 é a resposta. É isso. Fiquei dando hora aqui. O verso 5 é a resposta de Deus à oração dos santos. Entendeu? Eles estavam orando. Estavam orando. E aí, o anjo pega aquele incensário onde estão as orações, enche do fogo do altar e atira sobre a terra. Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Sabe o que Jesus disse em Lucas capítulo 12, 49? Essa tem que marcar. Jesus disse, eu vim para lançar fogo sobre a terra, bem quisera que já estivesse a arder. Esse é o Jesus do amor que o pessoal fala. Jesus é amor. Precisam aprender a ler a Bíblia direito. Tá aqui, e olha, e o verso 5 está na sequência, conforme eu falei, né, da oração ali dos santos, e fala de trovões, vozes, relâmpagos que irão surgir. E aí, por fim, meus irmãos, o verso 6, em resposta às orações dos santos, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, o que diz aí o verso 6 na sua Bíblia? O que acontece com eles? Eles estão se preparando para quê, gente? Para tocar. Né? Nós vamos estudar então essas trombetas, a gente vai perceber que as 4 primeiras trombetas parecem que são catástrofes naturais, as outras últimas caem diretamente sobre os homens, e se a gente ver direitinho, nós vamos perceber que está em total conexão com as profecias de Jesus em Mateus 24. E quer saber? Está em total conexão também com as pragas do Egito. É Deus, é a forma padrão de Deus estabelecer o juízo dele aqui na terra. Deixa eu só comentar aqui rapidinho, irmãos, eu acho que isso aqui vale a pena para efeito de conhecimento. Os irmãos preteristas, quem são os preteristas? Os preteristas são aqueles que entendem que a grande tribulação, né, tudo isso que apontam no Apocalipse, nós já vimos aqui, colocamos um quadro aí atrás. Já aconteceu. E aí, aqueles que são preteristas e que nós falamos que
Essa não é uma visão que nós concordamos, mas só para efeito de comentário e conhecimento aqui, eles se baseiam, por exemplo, aqui nesse texto do capítulo 8, nas escritas do Flávio Josefo. Porque o Flávio Josefo, ele escreveu no tempo em que Jerusalém foi invadida. Olha o que ele escreve, olha que coisa interessante. Ele escreve lá no livro dele, lá dos judeus. Lá. Ele fala assim, terremotos ocorreram durante a horrenda noite no cerco a Jerusalém. Uma grande tempestade caiu durante a noite, ventos violentos acompanhados pelas chuvas mais fortes, com raios constantes e os mais tremendos trovões, com horrendos estrondos de terremotos. Parecia que as fundações do mundo tinham sido confundidas para destruir a humanidade. Então, os preteristas, olhando para esses acontecimentos da antiguidade, do primeiro século, olhando e vendo também, aliado àquela terrível perseguição de Roma, eles defendem que a grande tribulação já aconteceu. Só que eu quero insistir aqui, aquilo que nós já falamos, que nós entendemos, que sim, grandes tribulações a igreja sempre enfrentou, mas haverá uma grande tribulação derradeira. Anticristos, a igreja sempre enfrentou, qual Nero é um deles, na qual Antíoco é um deles, né? E outros mais. Aliás, o próprio João, ele vai dizer no capítulo 2, tem aí 1 João 2, 18, está lá. Filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito o que, gente? Anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Então, é isso, meus irmãos. Nós caminhamos e que o Senhor nos abençoe. Nós entraremos na próxima quarta-feira, permitindo o Senhor, nas trombetas, nas 7 trombetas. Nós vamos orar, mas o que fica aqui para nós? Independente do rigor sequencial aqui, qual é a sequência? Não tem sequência. Isso é só a título de informação. Ouve só isso aqui que nós oramos. Só a título de informação. O que importa mesmo, meu irmão, minha irmã, é que quem é inimigo do povo de Deus, segundo o Apocalipse, é inimigo de Deus. Quem toca no povo de Deus, toca em Deus. E vai receber de Deus a devida punição. Então, nós temos, nessa noite, mais uma oportunidade da graça do Senhor sendo oferecida a nós. Ainda é tempo da graça de Deus, antes que o julgamento do Senhor recaia sobre toda a terra. Quem não pratica uma vida de oração, posso ser sincero? Diante de qualquer tribulação, ele é fraco, ele se apostata. Pode se apostatar. Porque sem uma vida de oração, ele não está cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não está preparado para enfrentar as lutas, as investidas do inimigo. Então, nós temos essa oportunidade rica aqui nessa noite, para que nós possamos ser cheios do Senhor. Feliz é aquele que pertence ao Senhor. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Quem toca na igreja, mexe com a menina dos olhos de Deus. Se você é do Senhor, você é a menina dos olhos de Deus. Mantenha-se, mas mantenha-se em oração. E eu deixo com os irmãos um consolo do Senhor, no verso 7 e 18 de Apocalipse, que fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Louvado seja o Senhor. O Senhor é o nosso socorro,
é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche seus olhos, coloca a sua vida na presença de Deus. Você que me ouve, você que está em casa, coloque sua vida diante do Senhor. Tudo isso que nós vimos aqui nessa noite, antes de Deus derramar o seu completo juízo sobre a face da terra, Ele nos oferece a oportunidade de arrependimento. Porque nós ficamos assim, boquiabertos com tudo que nós lemos no Apocalipse que irá acontecer. Mas ainda é tempo da graça. Se apegue à graça do Senhor. Peça perdão dos seus pecados. Renove a sua aliança com o teu Criador, com o Senhor da tua existência. Pare de investir um pouco nas coisas dessa terra. Invista no teu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Isso é o que de mais rico você pode investir. Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, por essa porção que nós lemos. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus. Queremos pedir perdão, Pai Santo, muitas vezes pela nossa displicência, pela nossa fraqueza, Deus. Ajuda-nos, ajuda meus irmãos, Pai, a sermos firmes e fiéis ao Senhor, para que quando vier o dia mau, o Senhor possa nos sustentar, e sejamos seguros em Tuas mãos. Cuide de cada um aqui, Deus, aqueles que estão assistindo também, Pai, à distância. Que Teu amor os alcance. Que possamos, ó Deus, aproveitar essa oportunidade, a oportunidade da graça, que ainda está valendo. Chegará o tempo, Pai, em que as portas se fecharão. E cada culto, Pai, é um aviso do Teu Espírito. Cada culto. O Senhor está nos avisando, para que ninguém chegue diante do Senhor naquele dia e fale, eu não sabia. O Senhor vai falar, sabia. Semana após semana, o Senhor nos alerta, o Senhor nos avisa. Então, que possamos aproveitar, ó Deus. Desperta o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Abra os nossos olhos, para que aproveitemos, recebemos e desfrutemos da Tua infinita graça em nossas vidas. Fique conosco, abençoe cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus oramos. Amém.